Olá, paz do Senhor, meus irmãos que estão em Cristo. Estou aqui eu novamente, meu nome é Rafael. Quero cumprimentar você que está chegando aqui a mais um episódio do Crente Podcast. Eu quero agradecer você que está sempre aí nos assistindo os episódios, assistindo os testemunhos, os temas que nós trazemos aqui no canal. E eu estou muito feliz, muito contente que todos os comentários de vocês aí tenham acompanhado tudo aí o que vocês estão aí comentando, né? Eu tenho certeza que os testemunhos estão sendo bênção para a vida de vocês, porque eu tenho visto o quanto Deus tem abençoado. Tenho recebido muitas mensagens aí de pessoas querendo aceitar a Cristo, e toda a honra, toda a glória eu dedico a Jesus, é só a Ele. É só por Ele, nós estamos aqui fazendo tudo por Ele, né? E o testemunho de hoje não vai ser diferente, né? O testemunho de hoje vai ser forte, impactante. Hoje eu trouxe aqui a missionária Sandra. Vocês vão conhecer a missionária Sandra, ela que descobriu que teve uma mãe narcisista depois de muito tempo, né? Passando por uma vida ali com depressão, não conseguia romper em muitas áreas da vida dela, né? Muitos problemas aí, muitas dores, muita timidez, não tinha problemas com a sua identidade em Cristo. Então ela passou por vários problemas durante a vida dela por conta de limitações impostas na vida dela por uma mãe que era narcisista. Mas isso ela foi descobrir lá na frente, depois, né, de ela passar por todas essas dores. Ela foi buscar conhecimento, entendimento, e hoje ela veio contar como que foi todo esse processo, todas as dores que ela passou, e ela vai trazer muitos ensinamentos. Eu creio que esse testemunho vai ensinar, eu vou aprender também muito com esse testemunho. Eu creio que você também que está aí vai aprender demais com esse testemunho. Então fique aí, não saia daí, tá? E eu já quero convidar aqui missionária Sandra. Seja bem-vindo, missionária. Deus abençoe, viu? Muito obrigada, Rafael, por essa oportunidade. Agradeço a Deus pela sua vida, pela oportunidade de mais um dia, né? Estar aqui sobre a terra e ter essa oportunidade, esse momento contigo. Amém. Eu que agradeço pela sua presença aqui. Missionária Sandra é de Salto de Pirapora, do lá pertinho daqui da nossa cidade, né? Salto de Pirapora. Sim. Ela é casada com o Pérez Borges, né? E é da igreja, a primeira igreja batista, né? De Salto de Pirapora. Que bom. Como que é o nome do seu pastor? Pastor Jorge Vicente. Pastor Jorge. Então eu quero mandar um abraço para toda a igreja lá, da primeira igreja batista do pastor Jorge. Porque eu sei que são os primeiros a assistirem, né? O pessoal da igreja, né? Então, vou mandar um abraço para toda a igreja lá. E nós estamos pertinho aí da cidade. Estamos aqui de Boituva. Estamos pertinho aqui de Sorocaba, né? Do lado de Sorocaba. Então, já aproveitando esse gancho, já quero convidar você que quer contar um testemunho, tem um testemunho aí guardado aí no seu coração, e quer compartilhar. O Crente Podcast dá essa abertura, tá? Se você tem um testemunho, quer vir aqui contar o seu testemunho, vai estar aparecendo aqui embaixo o nosso telefone, e também no link desse vídeo tem também o nosso WhatsApp, onde você clica lá, já vai direto para o nosso WhatsApp, você envia lá o seu testemunho, e se for da vontade de Deus, você vai estar aqui contando aqui o seu testemunho. E temos recebido muitas pessoas que enviam aí de todos os lugares do Brasil. Não importa se você é se é daqui de São Paulo, se você é da Bahia, do Espírito Santo, de Minas, do Rio de Janeiro, de norte a sul do Brasil, não importa. Nós temos recebido pessoas aqui de todos os lugares do Brasil. Graças a Deus por isso. E vem aqui contar o seu testemunho, aquilo que Deus fez. Não guarda não no teu coração, não. Venha contar mesmo, porque tem muitas almas precisando ouvir falar sobre Jesus e aquilo que Ele faz. Amém? E nosso prazer é compartilhar testemunho. Nós amamos testemunho, porque testemunho, ele edifica, Sim. Ele traz fé, ele renova nossa fé, né, missionário? Sim. É maravilhoso. Então, é só entrar em contato conosco. Então, vamos para o testemunho, então. Vamos sem enrolar. E eu queria que você começasse a contar a sua história. Nós queremos conhecer, né? Como começou a tua história, né? Como que você nasceu no lar evangélico ou não?
Aonde você nasceu? Como foi a tua infância? Sim. Como eu posso dizer, hoje é um testemunho, mas há muitos anos atrás eu achava que era testemunho, porque eu não via possibilidade de mudança. Eu nasci em São Paulo, na capital, perto do aeroporto de Congonhas. Na minha adolescência, vim para o interior paulista. Sou apaixonada por Sorocaba, mas acho que Sorocaba não me quis. Meu Várias Deus. vezes tentei morar em Sorocaba, acabo voltando para Salto de Pirapora. Eu já briguei com Sorocaba por isso. E eu cheguei em Salto de Pirapora, eu ia completar 16 anos. Vim de um lar totalmente cheio de conflitos, né? Onde eu cresci vendo meu pai se embriagando, a gente sempre passando por situações adversas diante disso. Criança geralmente olha o pai, olha a mãe e fala assim: meu Deus, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Mas isso acaba acarretando muitas dores, porque a fase da infância, pelo menos até os 7 anos, é uma base principal de construção do caráter da criança. Então, assim, eu e os meus irmãos crescemos vendo situações onde a gente tinha medo, onde a gente escutava palavras assim não boas. E a gente foi crescendo dentro desse ambiente, eu não entendia, não conseguia identificar mesmo naquela época, porque criança não entende mesmo quem era a minha mãe, quem era o meu pai, porque isso acontecia, né? E muita situação de medo. Só que desde pequena, muito pequena, acho que eu comecei a entender o ambiente onde eu morava, eu percebia que a minha mãe tratava a mim diferente dos meus irmãos. E eu ficava assim, né? Criança precisa do quê? Carinho, de amor, de validação, atenção. E eu era diferente, eu sempre me via sozinha. E quando eu me via caminhando ao lado da minha mãe, nunca ela pegava na minha mão, era sempre dando prioridade para os meus irmãos, e eu me sentia como se fosse uma bagagem ao lado dela. Que ela às vezes gritava comigo: olha o carro, fica perto, mas não pegava na minha mão. E eu não entendia. E o meu pai, totalmente diferente, que apesar dele beber, ele me tratava com carinho. Eu percebia que ele me protegia. Além de proteger, ele sempre comprava coisas boas para mim. Fazia o possível dele, né? Porque era 4 crianças, mas mesmo assim eu percebia que era diferente. Só você era mulher? Só eu de mulher. Primeira filha. Entendi. 3 irmãos. E aí o meu pai sempre se desdobrava para comprar o melhor material, melhor uniforme. E os meus irmãos, eu via que ele não tratava assim. Mas eu sentia segurança com ele, apesar dele beber, apesar dele agredir ela. E fui crescendo assim, né? Já entrei para a escola alfabetizada, que por mais que ele trabalhava muito, ele tentava, do jeito dele, me ensinar a ler e escrever. Então, assim, eu tinha mais tempo de qualidade, de validação, de acolhimento com meu pai. Com ela, não. Tanto que eu não construí memórias com ela. E na minha adolescência, até os 12 anos foi assim. Até há um tempo atrás eu não tinha fotos.
E aí eu consegui 2 fotos só da minha infância. Uma porque a minha madrinha me devolveu, porque na época eles eram católicos, me batizaram numa igreja católica e aí a minha madrinha devolveu essa foto, que é uma de bebê. E depois eu com 7 anos na escola. E eu olhando essa foto, eu falei, meu Deus, quanta tristeza, né, no olhar dessa criança. Meu Deus. Uma menina bonita, que se achava feia, toda tímida, quieta, muada, porque eu não tive fortalecimento emocional. Uhum. Porque, na verdade, o que acontece? A mulher... Quando você não tem palavras de afirmação, você sente que tá fazendo tudo errado, né? Quando é criança, né? Que você é a pior pessoa, que você é feia, que você tem que se esconder do mundo até. É verdade. Uhum. E aí eu olhei assim, eu fiquei com dó de mim, olhando aquela foto. E eu apaguei muita coisa de memórias da minha vida, da minha infância. É como se tivesse apagado literalmente, não tivesse existido. Porque não foi construído algo ali, né? E chegou a minha adolescência, devido a tantas dores que eu senti emocionalmente, eu me tornei uma adolescente rebelde. Rebelde. Ela falava, ela me batia, eu não tava nem aí. Nem aí. Eu fazia do mesmo jeito. Eu não era importante para ela. Então, assim, rebelde mesmo. Apesar de tímida, eu buscava sair com amizades, ia para a escola, matava a aula, porque esse era o tempo que eu tinha de ser eu, entre aspas, né? E houve uma época que eu me vestia só de preto, que hoje eu entendo porque eu só me vestia assim. E fui crescendo assim. Me tornei mãe cedo. Me tornei dependente de amizades, porque era nas amizades que eu tinha o acolhimento que eu não tinha em casa. E eu nem podia acessar muito meu pai, porque ela tinha ciúme dele. Então, na minha adolescência, eu percebi que ela me olhava como rival dela, não era como filha. É como se entrou uma mulher na minha vida para tirar o que é meu. E eu era uma criança. Quantas pessoas hoje eu vejo que vive a mesma coisa? Rejeitada pela mãe e ainda humilhada, criticada, agredida emocionalmente, fisicamente, por uma coisa que às vezes a criança não sabe. Não sabe, não entende, né? Não entende. Não sabe nem o que tá E acontecendo. aí sim, eu me achava a pior pessoa do mundo. E eu não entendia nada. Nada do que acontecia na minha vida. Eu só vivia. Então, essa vida sua da infância pra adolescência foi só bloqueio na sua vida? Só bloqueios. Bloqueios em Rejeição, tudo. palavras de... As amizades que você fazia Sim, era porque você queria pertencer a alguma coisa. Você Sim, queria ser sentir amada. alguma coisa, ser amada por alguém, Por um alguém. grupo, né? Isso. E isso me trazia dor também. Por quê? Porque eu estava ali de coração aberto para essas amizades. Porque inconscientemente eu achava que eles tinham que gostar de mim, que eles tinham que me aceitar. Eu comecei a me tornar uma pessoa muito intensa. Porque eu queria receber, ter reciprocidade disso. E não era. Eu esperava demais de pessoas que não tinham muito para me oferecer.
Porque eu queria ser amada, eu queria ser vista, eu queria ser acolhida. É porque daí, quando você não é ensinado em casa, no pai, você não é direcionado dentro de um lar, de uma família, de um núcleo familiar, quando Sim. você sai pro mundo, você não sabe lidar com o mundo. Não. Você vai acreditar nas pessoas. Sim. Você vai acreditar numa mentira, né? Uhum. Então, é a falta de ensino ali, a falta da maternidade. A gente fala muito da paternidade, mas da maternidade Mas também no meu é caso, muito foi materno. uma falta, né? Importante que é necessário, né? Na nossa vida. E, na verdade, hoje, falando pelo que eu trabalho, né? Porque eu sou terapeuta, eu trabalho com cura interior. Uhum. Hoje eu entendo. Na verdade, Deus, ele escolheu o homem com a semente. E colocou num forninho, num vasinho para ela crescer. O homem representa a espiritualidade para os filhos. Conexão espiritual para os filhos. Por que que tem muitos filhos que têm dificuldade de se conectar com Deus? Porque a referência paterna é que conecta. Isso é de forma inconsciente. Uhum. Como é que eu vou crer num Deus que eu não vejo, se de onde eu fui escolhido, trazido, não me representa? Isso é tudo de forma inconsciente. Uhum. E a mãe é o quê? Ela que nutre as emoções. Uhum. A nutrição, né? A mãe é a nutre. nutrição, a vitamina. Mas e nessa época vocês não eram, o lar seu não era cristão. Não era cristão. Não tinha esse ensinamento cristão. Não tinha. Uhum. Eu acredito que desde cedo o Espírito Santo de Deus já queria me conduzir. Porque eu lembro também, com 10 anos de idade, tinha uma irmã da Assembleia que morava meio que perto da gente. Ela me levava muito para a igreja dela na escola dominical. E a minha mãe não deixava. Não deixava. As poucas vezes que eu consegui ir, Uhum. e era tão engraçado, porque eu quando eu ia brincar com os meus irmãos, eu queria dar aula de religião para eles. Ali eu já Você via Deus. aprendia e queria ensinar em casa. Exato. Mas a minha mãe não deixou a gente continuar. Não deixou. E nem ia para a igreja católica, como supostamente era para ser, né? Uhum. Que ela se dizia católica, mas não ia. Uhum. E quando eu começou aí o tempo dela começar a me sabotar. Eu creio que se não tivesse acontecido isso, era para mim ter ido cedo para Jesus mesmo. Uhum. Porque por ela não deixar, a minha vida continuou do jeito que estava. Entendi. Você continuou nas amizades ali. Sim. Entendi. Aí eu não quis saber de igreja. Não. Quando eu quis ir, nos 10 anos, ela não deixou. Na minha adolescência, eu queria fazer o quê? Coisas de adolescente que não tá na igreja. Uhum. Né? Uhum. E aos meus 18 anos, tive o meu primeiro relacionamento, que também não foi nada programada. Acabou acontecendo de eu engravidar e acabei indo morar com essa pessoa. E a minha vida sempre foi assim, pá, um baque em cima do outro, levantava de um, caía em outra, por causa disso. O que a sua mãe falava pra você? Ela te ensinava alguma coisa? Nada. Nada? Eu Não tinha diálogo? Não, eu aprendi a cozinhar com uma tia minha. Ah, é? E E quando essa- aconteceu essa gravidez, ela falou alguma coisa pra você? Não, Não ligou? para ela foi indiferente, para o meu pai foi terrível. Eu não era ninguém para ela. Eu era a ovelha negra, como ela me chamava, né? Meu Deus. Entre outras coisas, né?
Essa é uma das coisas. E aí eu fui morar com essa pessoa e como meu pai, do jeitinho dele, me ensinou sempre princípios, sabe? O que é certo, o que é errado. E eu percebi que eu tinha entrado numa família errada. A carência, a dependência emocional. Quando eu vi, já estava. Porque, assim, foi o primeiro relacionamento, já engravidei muito rápido. Quando eu me vi sem conhecer ninguém dali, me deparei que estava no meio de uma família de muita coisa errada. Meu Deus. A ponto da minha ex-sogra querer me levar para ir fazer, como eles chamam hoje, job. Job? O que é job? Perdão, eu não sei o que é. Não, fazer programa. Meu Deus. E quando eu percebi isso, eu falei, não, meu pai não me ensinou isso. De andar em... Ainda bem que você teve o seu pai, né? Sim. Firme com você, te ensinando ali, verdade. O caráter que eu tenho hoje, de certo e errado, às vezes eu sou até extremista nisso. Não gosto de me atrasar, não gosto de fazer nada errado. É certo, é errado. Eu sou assim. Entendi. Eu adquiri do meu pai. Graças a Deus, que Deus E aí seu pai firme. eu percebi o ambiente onde eu tinha caído e eu não quis levar aquilo adiante. Aí quando ela percebeu que eu ia voltar para casa, daí ela falou assim, essa ovelha negra tá voltando aqui para desencaminhar os meus filhos. Ela não me recebeu. Nossa, que dureza de coração, não? Mesmo meu pai chateado, porque na cabecinha dele ele tinha planos para mim, né? O sonho do meu pai era ser advogada. E você não via seu pai falando com ela, assim, cobrando ela dessa rejeição? Mandava ela mudar? Meu pai... Depois eu fui entender muitas coisas, o porquê meu pai bebia. Entendeu? E aí eu falei pro meu pai, eu vou voltar, eu não posso ficar naquela casa, porque eu tava morando dentro do ambiente. Eu vou voltar porque eu não contei pro meu pai qual era o esquema lá, né? Que, tipo assim, a pessoa não tinha responsabilidade, eu tinha que morar dentro da casa com a minha ex-sogra e tinha que arrumar dinheiro. Eu falei, eu não quero isso pra minha vida. Se eu for ter que criar um homem, que seja o meu filho. E foi por isso que eu voltei. Eu voltei, fiquei lá num quarto, no fundo da casa e fui criando meu filho. Sempre fui trabalhadeira, sempre ganhei a vida honestamente, porque eu acho que isso é uma das coisas que Deus sempre valorizou em mim e continuou cuidando de mim, mesmo sem eu estar na igreja, porque eu sempre fui muito certa, correta com as minhas coisas, apesar de não ter estrutura nenhuma emocional, psicológica. Porque quando uma criança cresce num ambiente desse, a mente fica totalmente bloqueada. Por isso que a vida vai seguindo aleatoriamente. Eu acho que ali foi um livramento de Deus para você, né? Sim. Porque graças a Deus que você tinha para onde você retornar. Mesmo do jeito que era. Porque mesmo do jeito que é, porque se você não tivesse, né? Sim. Infelizmente, tem pessoas que não tem para onde sair e acaba ficando naquela vida e se enfia em mais um poço ainda, né? Sim. E eu me enfiei em mais um poço. Tem mais? Tem. Meu Deus do céu. Por isso que eu falo para você, tinha tudo para ser testemunho, não testemunho. E aí, a minha mente era totalmente bloqueada, gente. Vocês não têm noção, não têm noção. Eu não tinha perspectiva de nada, eu não conseguia enxergar nada. Era sempre naquela dependência emocional, aquela coisa assim que parecia que eu não enxergava além daquilo.
Os bloqueios, né? Sim, e eu descobri que a rejeição veio desde o ventre. Não foi só de eu ter nascido. Aí, com 24 anos, meu filho já estava com 3 para 4 anos. Conheci uma pessoa do meu grupo de amizade. Engravidei. De novo. De novo. Ih, meu Deus. Com quantos anos? 24 anos. 24. E aí, eu sabia o lar da onde eu estava vivendo. Fiquei desesperada. E contei para uma pessoa que tinha acontecido. A minha mente era tão bloqueada, literalmente, que mesmo eu trabalhando, eu não tinha forças para sair do ambiente. Eu trabalhava, eu tinha condição de alugar um cômodo, 2 cômodos para ir viver minha vida, mas parecia uma escravidão emocional, uma dependência. Gente, é uma coisa terrível o que eu vivia. E eu creio que tem muita gente que vive o que eu vivia. Até comentei com meu marido, eu falei, meu Deus, eu nunca precisei financeiramente de nada. Por que eu não conseguia fazer isso? Porque eu estava bloqueada emocionalmente e a minha criança interior ainda queria oportunidade com ela. E naquele desespero, tentando esconder aquela gravidez, fui contar para a pessoa o que tinha acontecido. A pessoa sumiu. Ela não assumiu, ela sumiu. Aí eu fiquei mais desesperada ainda, porque eu já tinha o meu filho. E aí mais uma gravidez. E fui pedir ajuda para uma pessoa, onde eu confiei nessa pessoa. E essa pessoa me colocou num ambiente que no primeiro instante eu falei que eu precisava de um lar para aquela criança. A pessoa me aceitou ficar lá dentro daquele ambiente. E aí eu falei, na verdade, eu não quero doar a minha criança. Eu queria um apoio para mim até voltar a trabalhar e ficar com os meus filhos. E aí essa pessoa tinha a intenção de ficar com essa criança. Aí a criança nasceu, ela me tocou pra rua, igual um cachorro, debaixo de ameaça de morte, e foi embora com a criança. Nossa! Meu Deus! Exatamente. Fugiu? Foi embora. Tipo, morava numa cidade, foi embora pra outra. Recém-nascida? Recém-nascida. Meu Deus, Pegou do meu irmã. colo, me deu, na época, R$5 e falou, some da minha frente. Senão, eu te mato. Eu sei aonde você mora. Mas, missionária, essa criança, você depois conheceu ela, né? Voltou, né? Tem. Tá. Mas... Só pra dar um respiro aqui. Então, assim, e pra mim foi um marco muito difícil. Porque Imagino. isso foi bem no Dia das Mães. Ai, meu Deus. Essa criança saiu dos meus braços no Dia das Mães. Em maio de 95. Meu Deus. E nunca mais eu pude ter contato com essa criança. E os anos se passaram. Não, mas você não teve mais contato até hoje? Não porque eu recebi ameaças. Ai, Jesus, até hoje então, você não tem... Não, aí aconteceu outras coisas. Tá, eu vou então te vamos falar. lá, tá. Então vamos lá. Aí Vou deixar você passou, contar. eu conheci outra pessoa. Porque, né, escutar isso é complicado, é muito E forte. eu vivi isso tudo sozinha. Ai, Jesus. Sim. E aí eu conheci outra pessoa. Casou comigo, casou mesmo, literalmente. E aí eu quis engravidar. Aí que foi eu que quis.
Na minha cabecinha doente, essa criança tinha que ser menina para suprir aquela dor que eu tinha passado. E Deus me deu uma menina. E antes dela nascer, eu já sabia o nome dela. Minha filha nasceu dia 4 de julho de 98, 3 anos depois. Mas fica sempre aquela vaga, né? Aquela brecha. E aí, esse meu marido, em 2001, de tanta coisa que eu já tinha passado na minha vida, eu caí em depressão. Caí em depressão profunda. Eu vi a morte. Depressão mata, gente. Depressão mata. E ali eu tomava medicamento forte, não fazia efeito. Essa depressão foi de alma. Essa depressão de alma que eu tive foi de tantas dores emocionais que eu tive, carreguei a vida inteira para somar o que aconteceu com essa minha filha. Essa foi a gota d'água. Reverberou nela, isso? Não, tipo assim, foi a última gotinha do cálice. Porque eu passei tudo sozinha, né? E aí o que é ter fé no meio de tanta dor? O que é ter fé? Eu não tinha. Eu cheguei anos antes frequentar o kardecismo para tentar sobre fé. Encontrar alguma coisa pra... E ali eu não estava preparada espiritualmente para estar num ambiente daquele. Só piorou, né? E aí eu sofri 1 ano de depressão profunda. Medicamento não fazia efeito. Porque não faz. A alma não é remédio que cura. Remédio não cura ninguém. Não. Ele maqueia. Mas nem maquiando estava. Eu, dia e noite acordada, eu não comia, eu não bebia, eu não dormia. Até uma amiga minha falou para mim que olhava para mim e me via uma caveira. De tanto que eu emagreci, eu já tenho olheira naturalmente, olho fundo, pior ainda, e só morrendo aos poucos. Daí eu não estava aguentando mais, eu falei para Deus, se esse Deus que falam aí que existe, então que ele não me deixa morrer, porque eu tenho 2 filhos para criar, e eu não quero morrer agora. Aí, contra a minha vontade, fui parar dentro de uma igreja de doutrina. E eu sempre fui essa pessoa de cortar cabelo curto, usar calça. Nunca gostei de saia, sabe? Nem saia, nem vestido. Porque eu era rebelde, né? Tem um lenço ali, tá? Eu era rebelde, né? Então, imagine que eu vou me vestir de mulherzinha. Pra mim era assim. E sempre foi calça, bermuda, não roupa vulgar, nunca usei roupa vulgar, mesmo não sendo crente, nunca gostei. E aí, naquele dia, entrei nessa igreja e eu não lembro literalmente a cara do homem que pregou lá, mas Deus falou comigo ali. Você não queria estar aqui. Eu te trouxe aqui. Eu te trouxe porque eu amo a sua alma. O inimigo da sua alma já tinha te declarado morte.
Mas por amor da sua alma eu te trouxe aqui. E se você crer por essa palavra, a sepultura será fechada. Mas para você me servir sobre essa terra. Desde 2001, o Senhor me curou naquela noite. Ele me curou naquela noite, naquele culto. Eu saí de lá liberta depois de 1 ano sofrendo de depressão profunda. Ali foi a primeira vez que você ouviu a palavra de Deus. A palavra de Deus. Foi a primeira vez que você ouviu Deus falar com você. Sim. Você teve uma experiência com Deus ali. Sim. Primeira vez, né? Foi. E de lá pra cá, fazem 24 anos que o Senhor me carrega. Porque eu falo que tem hora que a gente não tem tanta força para caminhar, né? Uhum. Mas Ele me carrega. E ali você aceitou Jesus naquele momento? Sim. É? Eu oficializei o meu casamento com aquela pessoa. Uhum. Porque até então a gente tava só morando junto. Uhum. E aí, de lá pra cá, Deus foi trabalhando em mim. Deus permitiu de eu ficar dentro dessa igreja 6 anos e meio para me entender que eu podia ser quem eu era, porém usar as coisas que eu gostava de maneira diferente. Não mais para chamar a atenção, não mais para ser aceita, né? E 6 anos e meio. E aí eu pedi para Deus, eu não consigo sair desse lugar. Tudo dentro do mesmo ambiente. Me tira daqui, por favor. Eu não vejo possibilidade de eu sair daqui. Parece que quanto mais eu quero sair daqui, mais eu fico nesse lugar. Eu quero sair daqui. Você se refere ao lugar, à igreja? Onde a minha mãe mora. Ah, tá. Você está se referindo a... O Ainda ambiente. você estava naquele ambiente junto com sua Tudo mãe. dentro daquele ambiente. Tudo isso com dentro. Com o seu filho, com Meu filho que você filho, minha tinha, filha, sua meu filha. marido. E você estava na mesma casa? Numa casa dentro do mesmo quintal. Eu não conseguia sair dali. Entendi. Era uma coisa diabólica. Eu acredito hoje que o inimigo usava aquele ambiente para me matar. Porque ali parecia que eu estava acorrentada naquele lugar. Porque mesmo trabalhando, mesmo tendo dinheiro, eu não conseguia sair dali. Uhum. A minha mente era tudo, era um monte de coisa. Uhum. E aí, o que aconteceu? Um dia, buscando a palavra, Deus falou: eu vou te tirar desse lugar. Eu vou te tirar desse lugar para um lugar muito longe. E lá eu vou te honrar. Você vai usar as melhores roupas, você vai estar no... eu não vou te dar abundância, mas nada vai te faltar. Poucos meses depois, o Senhor me levou para os Estados Unidos. Glória a Deus. Aí você foi morar lá nos Estados Unidos? Morei lá 12 anos. Foi você e seu filho? Meus 2 filhos. O meu filhos. marido foi primeiro. Entendi. Só que o meu marido não era convertido. Ah, certo. Ele não era convertido. E ele foi primeiro. Uhum. Para preparar o terreno. A gente não tinha condição nenhuma de nada. 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 Deus criou os caminhos. Deus usou pessoas, Deus abriu oportunidades. Tanto que quando eu fui fazer uma entrevista no consulado, eu não tinha nada para levar. E a cônsul só olhou para mim e falou: já foi viajar para fora? Falei: não, boa viagem. Fácil assim? E detalhe,
ainda um amigo que estava indo junto com a gente, ela fez o mesmo pacote de carimbo para todo mundo, sem perguntar mais nada. É Deus, então. É Deus, foi Deus, foi Deus. Porque olhando para mim, para a condição, provas, para mim ir, o menino também estava com medo. Eu falei assim, você tá vendo que é estar perto de alguém abençoado? Deus abençoa junto. Claro, com certeza. E foi isso que aconteceu. E fui para lá, realmente, Deus, assim, não me deixou faltar nada. Mas também não teve, assim, abundância. Foi dentro da medida do necessário. E com 4 meses que eu cheguei lá, o meu ex-marido chegou e falou para mim assim, vamos separar? Eu falei, não. Não, porque daí eu caso com alguém que tem documento, eu pego o documento e a gente volta. Eu falei, não. Ué, mas que proposta maluca é essa? Acontece isso muito nos Estados Unidos. Muito. Pelo papel, pelo green card. Porque viver ilegal lá não é fácil. Tem que ser muito debaixo da mão de Deus. Mas a ponto de ele casar com outra? Pegar o documento e depois passar para mim. Eu não aceitei. Aí a gente separou mesmo assim. Mas não voltei. Devido a isso? É, porque eu não acho certo. Sim, entendeu? Claro. Não tem... Eu não acho certo. Coisa impensável isso, eu né? fiquei lá ilegal 12 anos. Ah, você ficou ainda 12 anos lá? Fiquei, porque meus filhos eram pequenos. Eu ia voltar para lá para quê? Para cá para quê? Sim. O pouco que eu tinha, eu vendi. O trabalho que eu tinha, não tinha mais. E eu ia voltar de novo para dentro daquele ambiente Não, né? Jamais. que eu pedi para sair? Não. Mas você viveu uma vida estável lá? Esse tempo, Deus deu condição de pagar aluguel, ter carro, para viver lá. Sim, sim. Não para trazer, eu não trouxe. E aí, desde lá eu fui líder de jovens de uma igreja assembleia, uma igreja que era muito grande lá. Foi uma bênção. Houve alguns probleminhas, não da minha parte, graças a Deus. Mas teve esse momento. Frequentei a Batista Americana lá, uma igreja maravilhosa. Amo aquele lugar. Se um dia eu voltar para lá, vai ser lá que eu vou estar. Porque aquele povo americano, quando é crente, tá? É. Eles são muito dados a missões e praticam mesmo. Meu Deus. Foi lá que eu aprendi a me apaixonar pela Batista. Que bênção, não? Porque eles são, assim, você entra naquele lugar e você fala assim, realmente, e é um templo enorme, sabe? É um templo, assim, de milhares de pessoas. Você entra ali e você fala assim, que sensação maravilhosa. A energia, realmente você vê que o povo lá tá buscando a Deus. É uma coisa incrível. Americano é 8 ou 80. Ou é ou não é, né? Ou é ou não é. Se não é, não é. Exatamente. Quando é, pega firme ali, não? Em 2014, lá em parceria com uma psicóloga lá, muito querida, a doutora Branca Polanco, eu falei para ela, eu sei o que é depressão. E pessoas que moram fora do país sentem isso literalmente com maior intensidade. Falei, vamos fazer um grupo, vamos fazer uma mentoria, uma palestra para pessoas assim, porque não é que tá lá tem dinheiro. Lá é tudo muito caro. Quem é pobre, quem é honesto lá, ganha para viver. Vive bem, mas não assim, igual rico, entendeu? Vive bem. E quando você estava lá nos Estados Unidos, era essas dores que você sentia, esses bloqueios, eles estavam mais amenizados ali? Você estava
Tava mais tranquila, sua depressão você já não tinha mais depressão? Como Então, que tava os seus sentimentos lá? a sensação era tipo assim, que alívio que eu não tô lá mais. Porque eu precisava sair do ambiente. Às vezes Deus permite da gente sair por um tempo de um ambiente para dar refrigério para nossa alma, e foi isso que aconteceu. É verdade. Tem hora que a gente não entende isso, né? Sim, Às vezes o ambiente tóxico demais, adoece. às vezes passou o tempo de você sair. estar naquele lugar ali, às vezes a gente fica insistindo naquele lugar, e Deus Exatamente. quer que você saia, mas a mente da gente fica ali. E não é isso que Deus quer pra gente, Não. né? É a nossa própria mente que nos trava e nos fecha ali, né? Como que a gente vai viver o novo de Deus? Não tem como. Porque tem um mundo espiritual e um mundo terreno. Tanto lugares como pessoas também, né? Exatamente. E aí fizemos algumas reuniões com pessoas. Ali eu já tinha muito no coração de ajudar. Eu sempre, mesmo desde a minha infância, adolescência, vida adulta, com todo esse histórico que eu trazia, eu sempre tentava levantar as pessoas, mesmo que a minha vida era destruída. Nunca falei palavra negativa. Eu sempre falava, vai dar certo, vamos tentar, não custa. Eu conseguia levantar as pessoas e a minha vida ali. E a partir daí eu acendeu o desejo de buscar entender por quê. Por quê? Muitos porquê na vida, na minha vida. E aí eu falei, queria tanto Deus fazer algo, um curso, uma faculdade, alguma coisa, para me entender muita coisa, porque às vezes eu sei que existe um mundo espiritual, que o Senhor pode todas as coisas, mas a gente está na terra. Deus, Ele nos abençoa, mas a gente tem que tomar posicionamento em muita coisa. Eu sempre falo hoje assim, a gente bota o pé e Deus bota o chão debaixo de nós. Ter fé é isso, dar o primeiro passo. Porque às vezes a pessoa pensa assim, tá tudo bem, é isso mesmo. E foi isso que Deus prometeu? Não. A gente tem que fazer a nossa parte. Tem que fazer a nossa parte. Deus não tem vida de depressão, de ansiedade, de medo, de prisão. Isso é coisa do inimigo Isso pra é coisa gente. do inimigo pra gente, e a gente... E a nossa mente E a nossa travada mente, disso. né? A gente tem que dar abertura para Cristo. A gente precisa primeiro dar essa abertura, né? Para que o Espírito Santo e Cristo entre. Mas é essa abertura que é difícil muitas vezes de acontecer, né? Foi o que acontecia comigo. A minha mente estava totalmente fechada, que eu não via esperança, perspectiva. Falava assim, nossa, Deus fala na palavra, mas parece que nada acontece, porque eu estava paralisada na famosa zona de conforto, que é doída, não tinha força. E, na verdade, não é uma zona de conforto. É uma cadeia espiritual. É uma cadeia mental. É uma cadeia terrena. Sim. Não existe zona de conforto. São cadeias que aprisionam muitas pessoas. Eu fui vítima disso. Você falando que você foi para os Estados Unidos, Deus ele tirou você do ambiente, levou para outro ambiente para tratar você ali, para mostrar para você que você só viu a prisão quando você saiu para fora dela, né? Quando você estava lá dentro, você via que para ali aquilo ali era um mundo e não via esperança ali pro lado de fora, não. Né? O próprio Jesus disse que o profeta ele não tem honra na sua própria casa, no seu próprio lar. Exatamente. Né? Mas o que ele quis dizer ali é que
realmente o lugar aonde nós estamos, as pessoas conhecem a nossa vida, conhecem a nossa história. Então, quando as pessoas conhecem, elas tendem a nos julgar mais, né? Eles tendem a olhar para você e não acreditar muitas vezes no potencial que você tem, naquilo que Deus tem para a tua vida. O ambiente, as pessoas vão te limitar. E muitas vezes Deus ele tira a gente desse ambiente, tira a gente desse lugar. Eu acho muito bonito a gente ver a história dos apóstolos de Cristo, né? Para espalhar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, eles tiveram que sair da terra. Vocês vão espalhar o evangelho para o mundo. E já se passaram mais de 2000 anos. E até hoje eles não reconhecem Jesus Cristo como Salvador. Mas os lugares aonde eles foram, eles saíram da terra espalhar o evangelho, foi onde o evangelho se expandiu. Foi. Mesmo com muitas perseguições, muitos sendo mortos, muitos apóstolos foram mortos, mas foram fora da terra, foram fora daquele ambiente, né? E muito interessante assim o que você está contando, você está compartilhando algo muito importante hoje, que é você sair da sua zona de conforto, sair do meio da parentela. Medo, da parentela, né? Parentela. Jesus. Foi assim que eu orei para Deus. Uhum. Falei, Deus, faz comigo igual fez com Abraão. Me tira do meio da minha parentela, porque eu não aguento mais. É verdade. E ele fez. Voltando um pouco atrás, em 2011, eu estava conversando pela internet com uma amiga minha. E eu falei para ela, Eva, não sei como que eu vou achar minha filha. Ela pegou e falou assim para mim, Sam, todo mundo tem Facebook aqui no Brasil. É essa filha que foi que a mulher levou embora, né? Que você contou lá atrás. Voltando atrás, né? Uhum. Eu vou lembrando aos poucos, daí eu falo data. Porque eu também vou voltar daqui a pouco em outra coisa também. Tá, eu falei, como assim? Todo mundo tem Facebook? Sam, todo mundo agora aqui tem computador. E quem não tem, vai na Lan House. Eu estava nos Estados Unidos quando ela falou isso. Eu falei, porque você não lembra do nome de uma das mulheres? Eu falei, lembro. Ela falou, vai no Facebook agora. Fui lá, procurei. Gente, quem está nos Estados Unidos, quando procura alguém, vai achar primeiro nos Estados Unidos. Assim, no Brasil é a mesma coisa. Procura aqui. Uhum. Depois abre o leque para outras possibilidades. Uhum. Quando eu digitei o nome da mulher, foi o primeiro que eu achei na lista. Ah, você encontrou ela? Encontrei, estava lá. Aí eu abri e estava aberto as fotos. Daí eu vi lá foto da minha filha, que por sinal é a minha cara. Ela é escrita embaixo assim, minha filha, meu amor. Falei, gente, é a minha filha. Gente, eu tive uma crise. E ela já estava quantos anos? 15 anos. 15 anos? Me deu uma crise de sistema nervoso que eu não sabia se eu chorava, se... Eu fiquei doente. Eu tive que tomar calmante e ir pro médico. Porque aí eu fiquei agoniada. Eu queria vir. Mas eu tinha uma filha pequena lá na escola ainda. Uhum. Falei, como é que eu vou? Uhum. E aí fiquei com medo de adicionar ela no Facebook. E eu não sabia qual era a história que ela sabia. Uhum. E fiquei agoniada e fui aguentando. Deus foi me dando forças para esperar a minha filha se formar. Não pude vir de imediato, porque eu estava ilegal lá. Uhum. Foi muito difícil. Muito difícil para mim. Então você teve que esperar anos para poder sim, se reencontrar. Porque eu cheguei aqui em 2019. E eu encontrei em 2011. Olha quantos anos. Muitos anos. E antes disso ainda,
que eu tô lembrando aos poucos. Logo que o meu ex-marido quis se separar para casar, ter documento lá. Isso foi em 2009. Quando foi 2010, eu estava conversando com uma amiga que eu fiz lá, que abençoou muito minha vida, uma portuguesa de Portugal mesmo, de Lisboa. E ela falou assim ela falou assim: Sandra, tu não tá assistindo os canais brasileiros? Aí eu falei assim: não tô assistindo não. Ela falou: dá para você assistir pelo computador. Porque tem uma amiga minha brasileira lá no hotel onde eu trabalho, ela assiste pelo computador. Você quer o link? Eu te compartilho. Aí no outro dia ela me compartilhou. E aí eu assistindo como que tava no Brasil, as notícias e tal. Aí tinha um chat do lado. E eu não sabia o que era, eu não sabia mexer em computador. É só o básico do básico. Daí eu perguntei assim: gente, o que é isso que tá rolando aí? Parece que tem sei lá, o que é isso? Daí ela falou assim: é um chat de pessoas do mundo inteiro se falando. Falei: que legal. Falei: então vou mandar um oi lá, vou ver, fazer amizade. Eu tava sozinha, né? Tava lá batendo papo. Aí eu vi que tinha um grupo lá que eu me dei muito bem. Uma tava na Espanha, outra no Espírito Santo, outra no Canadá, outra tava na Itália, outra tava em vários lugares, né? Aí um dia eu peguei, ele entrou. Ele entrou e falou assim: alguém pode me ajudar a botar foto aqui? Eu falei: eu posso. Botou a foto, nossa, me deu um negócio assim. Falei: gente, que é isso? E aí a gente começou a se conversar. E ele tinha 12 anos menos que eu, né? Aí era só amizade. Aí eu fui me apegando a ele. Ele morando lá na Itália e eu morando nos Estados Unidos. Falei: gente, eu tô ficando maluca. Mais um pouco ele é a Isso idade... você já estava separado do seu marido, você não queria mais ele. Sim, ele já tinha separado. Ele já tinha Tava casado. sozinha, né? Tava sozinha. Aí ficamos conversando quase um ano pela internet. Daí um dia eu falei pra ele assim: ó, vamos parar de se falar? Por quê? Porque você não vai vir aqui, eu não vou aí e tá tudo certo. Encerra por aqui. Outra, mais um pouco, você é quase da idade do meu filho. Falei: não vai dar certo isso não. Parou. Bloqueei ele. Acabou a amizade. Você bloqueou ele? Bloqueei. Do nada, assim? Não, eu falei: não, tô ficando maluca. E Jesus. eu sempre muito certinha com as minhas coisas. Falei: eu vou ficar perdendo tempo, batendo papo com alguém na internet. Quase um ano. Falei: não, vida que segue. E fui tocando a minha vida. Quando foi 7 anos depois, eu recebo a mensagem de alguém em comum nosso, falando que ele estava indo para os Estados Unidos. Meu Deus. Eu falei: o quê? Tá indo para os Estados Unidos, conseguiu a cidadania italiana, tá indo aí. Só que para mim, 7 anos, nós somos amigos, né? Não se viu mais, não se falou mais. E tá tudo certo. 7 anos? 7 anos. Meu Deus, 7 anos é bastante tempo. Aí ele chegou lá, como se o tempo não tivesse passado, querendo ficar comigo e tal, assim. Eu falei: não, meu filho. Você lembrou dele? Lembrei. Eu fui guia turística dele, do irmão dele. Então... Eu falei: não. Eu falei: não. Aí ele quis ficar lá. Ajudei ele a alugar um quarto, porque lá é muito comum alugar quarto. Ajudei ele a arrumar trabalho e ele foi tocar a vida dele. Tempo depois, ele teve que voltar para a Itália. Daí eu falei assim: ó, se você voltar aqui nos Estados Unidos, querido, é casar. Porque eu sou filha de Deus, serva de Deus. Eu não sou garota Tá certo. para ficar
Tá certo. namorando. E eu nem tenho idade para isso. Sim. Falei, voltou aqui, ó. Entrou, já casa no outro dia. Porque lá pode. Sabia? Lá não precisa marcar. É? Aí ele Olha. falou, tá. Aí ele foi lá por um bom motivo, né? Ele foi ajudar o pai adotivo dele lá. Se estabilizar, porque estava doente e acabou partindo com Jesus. Ele evangelizou ele. Aí eu falei assim, aí um dia no grupo de amigas que a gente tinha de oração lá em Orlando, apareceu uma pastora do nada. Virou assim para mim, você. Eu falei, eu? Ela, você. Ela falou assim, sabe aqui? Nunca entrou uma para te honrar. Só que Deus manda te dizer que não passa desse dezembro. O que Deus vai fazer para você, vai trazer alguém de longe, ela não sabia nada. Vai trazer alguém de longe que vai botar uma no seu dedo e vai ser até o último dia. Meu Deus. E detalhe, você vai precisar ajudar, porque vai vir com uma malinha pequena com 4 peças de roupa. Eita Deus, não. Ninguém nunca te honrou. Mas essa é até o final da sua vida. Dia 20 de dezembro de 2016 ele chegou. Dia 21 a gente casou. Meu Deus. Um Deus que cumpre promessas, não? E vai fazer 10 anos. 10 anos já, casado. E vocês casaram lá, nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos. Nós casamos lá nos Estados Unidos. Ele Que tá aí, bênção. Tá aqui, te acompanhando hoje aqui. Sempre, parceiro, Sempre amigo. acompanhando. Eu falo que algumas pessoas que vê o nosso relacionamento não entendem, porque a gente é muito amigo, entendeu? Fala sobre tudo, brinca sobre tudo. É uma coisa assim, fora do comum. Uhum. Não pode fazer muita propaganda, né? Não pode mesmo. E realmente. E vocês ficaram quanto tempo lá? Então, ele chegou em 2016 e a gente veio embora em 2019. Né? Que a gente casou e a gente veio em 2019. E aí, quando foi chegando 2018, meu coração começou a fechar. E fechando, e fechando. Parecia que aquela cidade estava pequena demais, que eu queria sumir dali para um lugar que eu cheguei e falei que eu não queria ir embora nunca. Por quê? Porque eu tinha saído de um lugar que eu não queria voltar nunca. Entendeu? E aí meu coração começou a se fechar, o dele também. Eu já estava trabalhando para mim, já não tinha muito trabalho pesado mais, trabalhava a hora que eu queria, mas eu não queria mais. Sabe assim, eu preciso sair daqui. E aí eu falei, Senhor, se é para mim voltar para o Brasil, vai preparando as coisas, porque a gente também não tem nada para voltar, não. E Deus foi tomando caminho, abriu uma porta aqui, outra ali, e Deus preparou. Nós chegamos aqui em agosto de 2019. E para onde eu voltei? Por causa da sua mãe? Não, né? É? Não, você não sabe da maior. O que Deus fez. Era 2 casas. Primeiro era uma no fundo, que eu fiquei muito tempo. Depois virou uma casa do lado da outra. E eu não sabia. Em 2018, meu pai tinha passado tudo para mim. Eu ia voltar para minha casa. Porque até então era a casa dela. E Deus oficializou através de um papel. Meu pai repartiu todas as coisinhas para cada um.
E a casa da onde que eu queria sair virou minha, oficialmente, em cartório. Mas essa casa, então, mas seu pai estava vivo? Vivo. E ele me deu vivo. Vivo. Mas quando você voltou, ele estava vivo ainda? Tava. Estava vivo. Mas eu não sabia o que Deus ia fazer, porque E ele estava casado com a sua mãe ainda? ela tornou-se alguém oficialmente que mora em algo meu. O lugar que ela mais me machucou a vida inteira. O ambiente se tornou meu. Mas como que pode esse processo, assim, eles eram casados no papel? Sim. Ela é usufrutuária minha agora. Ah, ele passou a casa pro seu nome. Ele Sim. fez isso. E ela concordou no dia. E ela concordou? No dia. Só no dia. Nossa! Porque nos outros dias ela fez a minha vida impossível e a do meu pai também. Eu pergunto porque eu não sabia que dava pra fazer isso. Dá. Dá. Ainda em vida? Hoje, se Porque aquela... você tinha mais irmãos, né? Sim, mas meu pai deu uma casa para cada um. E justamente então aquela... seu pai tinha mais casas. Sim. Entendi. E justamente aquele local, ele deu para mim. Hoje, se eu fosse usufrutuária dela, ela já teria me tirado da casa. Mas como eu não sou igual ela pode viver lá até quando ela quiser. Entendi. E quando você voltou, então você não voltou morando lá dentro? Não. Entendi. Então até hoje a casa é sua. A casa é minha. E ela está morando lá dentro. Lá dentro. Ah, muito bem. Olha o que Deus faz. Só que assim, eu falei pro meu pai. Deus trouxe a gente para ali para mim cuidar do meu pai até o último momento dele. Ele já estava... Não, ele não estava tão ruim. Mas devido ao ambiente ali, ele adoeceu muito. Então ele já pegou e já repartiu ali já. Ele adoeceu muito, 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 a ponto de começar a ter demência. Ele falava assim, eu só estava tentando ajudar você. Meu pai partiu dia 9 de setembro do ano passado. Se eu não tivesse aqui, eles tinham enfiado ele numa casa de repouso abandonado. Meu Deus. Eu que não deixei. Eu falei, ninguém vai tirar meu pai da casa dele. Eu enfrentei 4 pessoas contra a minha vida. Meu Deus. Você imagina a prova que eu passei por defender o meu pai, porque ele só confiava em mim. Ele olhava pra mim, tô cansado. Ele também viveu, né, nesse ambiente tóxico, Sim. né, nisso tudo, né, essa pressão psicológica ali em cima dele. 2019, quando eu cheguei aqui, eu comecei a procurar curso, porque eu queria fazer alguma coisa, né? E foi direcionado ao lado de psicologia. E aí eu descobri uma escola no Paraná que estava dando curso online de terapeuta. E aí eu comecei a mandar mensagem, trocar mensagem. E era uma escola que me oferecia eu fazendo o curso já começar a trabalhar. Porque ali já estava tendo treinamento e tudo mais. E aí eu fui fazendo o curso, me formei. E aí eu comecei a entender toda a minha história. Entendi que meu pai não era tão ruim por agredir ela. Não era correto. Mas ele já vinha de uma infância muito sofrida, onde ele sofreu muita agressão do pai. Ele teve que, sendo criança, ser pai dos irmãos.
Então ele já vinha de um ambiente abusivo, doente. E casou com a minha mãe. E eu descobri toda a história do casamento. Então, assim, muita coisa que começa errado não tem tendência a dar certo, não. Aí você foi atrás para entender tudo isso que aconteceu, por que desses traumas, por que sua mãe era daquele jeito. Eu, no curso, eu comecei a me curar. Aí entrou o conhecimento, né? Aí entrou o conhecimento. Gente, é muito importante o autoconhecimento. Entender por que você está aqui. Até que ponto a gente pode envolver a espiritualidade, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Então a gente não pode espiritualizar tudo, porque a gente está aqui ainda. Mas a gente tem que se preparar um dia para voltar para o nosso lar, que não é aqui. Aqui a gente está só de passagem. Mas o tempo que a gente viver aqui, a gente tem que se curar para viver a melhor versão em Jesus. E durante a minha formação, eu fui me curando, fui atendendo, fui entendendo. Eu senti de contar essa parte da minha mãe. Eu descobri que... eu acho que muitas pessoas sabem que antigamente, pessoas nordestinas migravam muito para São Paulo para ter uma vida melhor, porque o Nordeste tem muito lugar que é muito difícil de viver. Falta tudo. Falta água, custo de vida, dificuldades. E eu descobri que o meu pai tinha ficado noivo de uma prima da minha mãe para vir embora para São Paulo, construir alguma coisa aqui e buscar ela para casar. Só que a minha mãe vem de uma geração de mulheres narcisistas. E o que aconteceu? Meu pai voltou para lá, ela mentiu que o meu pai tinha desonrado ela, que era a palavra que eles usavam, para acabar com o casamento da prima e o meu pai ser obrigado a casar com ela e trazer ela para São Paulo. Meu Deus. E a minha mãe, na verdade, ela nunca gostou do meu pai porque meu pai era pobre. Ela falava muito sobre isso. Na mente da minha mãe, ela, pelos parentes dela ser ricos, ela também é rica. E ela viu uma oportunidade ali de vir embora para São Paulo. Só que ela chegou aqui em São Paulo, na capital, ela percebeu que o meu pai, por mais que tinha vindo para São Paulo, ainda era pobre. Estava ali lutando por uma vida melhor. Aí foi quando ela engravidou de mim. Ela não queria engravidar. E o meu pai também, naquele momento, não queria que ela engravidasse. Aí vem daí o início da rejeição que eu sofri. E eu nasci, eu fiquei sabendo que ela batia na barriga. Ela não queria. Quando eu nasci, eu fiquei 6 meses no hospital internada, depois do parto. Porque eu não tinha chance nenhuma de sobreviver. E meu pai, esses 6 meses cuidando de mim. Trabalhava como pedreiro, pesado durante o dia. E passava a noite comigo. Então, assim, tudo tem um porquê na vida da gente. A gente precisa entender a nossa história. É verdade. A gente não está aqui aleatório. A gente não é um erro. Deus escolheu a gente para estar aqui. Nós vencemos por estar aqui. Entre milhões de embriões, estamos aqui. É porque Deus, às vezes... Não, às vezes não. Deus acredita muito na gente e quem não acredita na gente é a gente mesmo. Porque a gente vem com traumas de infância. A gente vem com palavras gravadas no nosso inconsciente. A nossa mente é programada.
dentro do ciclo de ambiente onde a gente vive. Desde a infância, a gente vem trazendo uma identidade que não é nossa. O nosso cérebro funciona 95% inconsciente e só 5% consciente. Então, tudo que a gente carrega está dentro desses 95%. É porque muitas vezes a gente quer colocar a culpa. A gente quer achar um culpado, né? Exatamente. A gente quer achar o culpado. Os pais, os irmãos, ou a família, ou a Deus. Então, nunca é culpa nossa, né? Nunca é culpa nossa. E muitas vezes realmente não é culpa nossa. Mas através do conhecimento de você, quando você entende o motivo de tudo, né? A gente entende que a culpa não é nossa, né? Não. Que existiu algo lá atrás, que existiu algo que pessoas tomaram decisões e acabou nos afetando, e que nós não somos isso, nós não merecemos isso, nós não somos, né? Não é esse o nosso lugar, não foi isso o primeiro plano que Deus teve para nós. Não. Né? O plano que Deus tem para nós é um projeto de vida pleno. A palavra de Deus vai nos dizer que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. É isso que para Ele que Ele nos criou, porque Ele nos fez. Agora, se o nosso pai, a nossa mãe ou alguém falhou conosco, eu quero deixar aqui, se o nosso pai, a nossa mãe, alguém falhou conosco em algum momento, né? A gente tenta buscar. Eu tenho uma palavra de Isaías 66:13, que diz assim: como uma mãe consola o seu filho, assim eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Sim. Que é o mesmo cuidado que uma mãe tem com um filho, Deus ele tem conosco. Sim. Né? Se isso faltou para mim, se isso faltou para você, se isso faltou para quem está escutando, o Senhor diz aqui em Isaías 66, ele vai dizer que em meio à dificuldade, assim como a mãe ele oferece abrigo, uma mãe ou um pai oferece segurança, aconchego, calma, o carinho. Assim como uma mãe faz isso, Deus ele também faz. Sim, né? Foi isso. Isso serve para quem teve essa falta e para quem hoje não tem uma mãe também. Hoje a mãe já faleceu, né? Hoje sente falta da sua mãe. Deus ele pode fazer esse papel também da sua mãe, né? Pode. Ele pode Na verdade, o que eu aprendi é que cada um dá aquilo que tem. Exatamente, é verdade. E que nós viemos de quebras geracionais. Mas está em nós a responsabilidade de mudar. Somos vítimas de vítimas. Sempre vai nascer um filho dentro de um contexto familiar que veio para romper esse ciclo hereditário que não deu certo. Sempre. E eu acredito que lá dentro desse contexto familiar onde eu nasci, fui eu. Porque eu observo a mim e os meus irmãos. Os meus irmãos têm muita dificuldade de muita coisa. E Deus, assim, achou graça em mim. Porque Ele viu o que eu não vejo em mim. Porque às vezes a gente olha pra gente, a gente não se acha merecedor. Mas Ele sabe muito além do que a gente sabemos, que nós sabemos de nós mesmos. Então, assim, hoje eu não tenho mágoa nenhuma, raiva nenhuma, não tenho dor de falar sobre o que aconteceu na minha vida. Não, eu já consegui ressignificar isso para mim. Eu já consegui, porque quando a gente não perdoa as pessoas, não é elas
que vão se sentir mal, não são elas que vão adoecer, somos nós. E a falta de perdão acarreta câncer. O câncer, ele vem da falta de perdão. Nós já tivemos um testemunho aqui sobre isso, hein? Quem estiver assistindo aí... É muito já importante. sabe aí, já vai saber aí quem que eu tô falando. Nós já tivemos uma pessoa que veio contar um testemunho aqui, que foi curado o testemunho dela é forte, hein? E outra... Foi curado de metástase. É liberação de perdão. E o nosso corpo, ele fala. Quando a gente está doente, não é que nós estamos doentes, é o nosso corpo dando alerta para nós que tem algo ruim no nosso emocional. O nosso corpo, cada parte, ele fala literalmente onde é o emocional que está sendo como um gatilho. Por exemplo, todo tipo de reflexo do lado direito do corpo de enfermidade é algum problema com o lado paterno. Todo tipo de enfermidade ou defeito, alguma coisa do lado esquerdo é problemas com o lado materno. Então, o nosso corpo fala. Nosso estômago, intestino, exemplo, é conflitos familiares. Problema de estresse no coração. São problemas psicossomáticos que vão... São psicossomáticos, vão afetando todos, o corpo, todos. Nosso corpo As doenças, tóxico, né? As doenças Um corpo tóxico. são gatilhos ativados pelo nosso emocional. Nós ficamos doentes primeiro aqui, para depois refletir no corpo. Cada sentimento vai liberando uma toxina no corpo, Exatamente. Né? Funciona de forma diferente. Porque nós somos criados para ser perfeitos. Nós temos o dom da autocura. Tanto que quando a gente faz uma cirurgia, um corte, o nosso corpo se refaz. Isso quer dizer o quê? Nós temos o poder da autocura. Se está com dificuldade de regeneração, alguma coisa está errada. Tem muita gente que não vai acreditar nisso e eu vou falar, tá? As doenças psicossomáticas não adianta só ficar orando. Não. Doenças psicossomáticas é cura, você precisa de ajuda de um profissional. Precisa entender o que está sobrecarregado no seu emocional. Precisa entender. Essa parte aí não dá para espiritualizar. Não. Entendeu? Não, porque, repito, somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Então, assim, não tem como, por enquanto... Por exemplo, assim, ó. A pessoa chega na igreja, a gente escuta muito isso, né? Eu fui lá, o pastor chamou para orar, eu tava com uma dor de cabeça aqui tão grande, o pastor colocou a mão na minha cabeça e aquela dor sumiu. Tá, a dor sumiu. Mas o que sumiu ali? Foi algo que foi a tua mente quem ativou isso daí. Você tá entendendo? Uma dor de cabeça é porque algum sentimento, alguma coisa ali, a sua fé ativou que aquilo ali se dissolveu. Exato. Só que se você não tratar a causa, aquilo volta de novo. Volta. Entendeu? Dores de cabeça demais, enxaqueca. Agora, cura, quando você põe uma cura, por exemplo, de uma cura milagrosa, por exemplo, de uma pessoa levantar da cadeira ali e sair andando, aí é uma cura. Milagrosa. É o impossível de Deus. É outra coisa. Agora, doenças psicossomáticas, você precisa entender. Porque às vezes as pessoas são muito enganadas nas redes sociais. Eu estava sentindo isso, estava sentindo aquilo, agora não estou sentindo mais. Isso aí é doença psicossomática. Exato. Doenças psicossomáticas doenças do corpo. Sim. É preciso trazer esse conhecimento, né? Sim. Por exemplo, dor de cabeça demais. Eu estou falando aqui, mas você entende mais do que eu. Não, tá ótimo, perfeito. Né? Não tá certo o que eu tô falando? Perfeito. Por exemplo, dor de cabeça demais. Enxaqueca é o quê? Pensar e não achar uma saída. Só que às vezes as pessoas têm a mania, sabe? Eu sempre falo porque eu já passei por isso. Trazer para si muita coisa que não depende só de si.
Primeiro, eu vou dar uma dica bem legal, hein? Quando você estiver cheia de conflitos, escreva. Depois que você escrever, é muito importante isso, viu? Trazer daqui para aqui. Ou seja, você está materializando os seus sentimentos. Faça uma avaliação de cada coisa que você escreveu. O que depende só de você? E o que depende de outras pessoas? Bom, detalhe. O que depende de você, você vai ter que buscar estratégias para resolver. Não é só oração, não. A gente pode pedir direcionamento para Deus. E o que não for da sua responsabilidade, pare de carregar pedras. Porque às vezes tem pessoas que têm tanta dor aqui. Anda até arcado. Porque está trazendo pesos que não são seus. Quando a gente começa a querer resolver a vida dos outros, a gente está se colocando no papel de Jesus. Nem eu, nem tu é salvador de ninguém. A salvação é individual. Então, para você ajudar alguém também, tu tem que parar e pensar o quê? Jesus, isso não são frutos das sementes plantadas? Ou o Senhor está querendo ensinar aquela pessoa? Porque tem muita gente que entra em guerra que não é dela. Exatamente. E toda vez que você procura salvar todo mundo, você anula o sacrifício de Jesus e trava a sua vida. É forte. A gente tem que ter misericórdia, sim. Porém, a gente tem que deixar cada um aprender e buscar aquilo que precisa. É porque às vezes a gente quer ensinar as pessoas, né? E a gente aprendeu como? Com a vida, né? Apanhando. Correndo. Né? E a gente quer dar de mão beijada para outra pessoa. É só falar e a pessoa vai aprender. Não, tem que viver também. Nem meus filhos eu fazia isso. Tem que fazer, passar no processo, né? Aprender. Teve um dia que eu falei recentemente. Isso aí que eu falo. Principalmente quem ajuda financeiramente outras pessoas, né? Tá travando a sua vida. Travando a sua vida, ainda não deixa o outro aprender ainda. Exatamente. O outro não limpa o nome dele, teu nome sujo. E se ele não limpa nem o dele, vai cuidar do teu nome, né? Não tem como. Não tem, né? Aí não aprende nunca, né? Não tem como. Aí fica com dó da pessoa, porque tá precisando, não sei o que, mas a pessoa nunca aprende, né? Exatamente. Então, você tem que deixar a pessoa aprender, e passar a necessidade mesmo para aprender que precisa cuidar do nome, né? Exatamente. E entre outras coisas também, né? Teve um dia que eu falei pro meu filho, eu tenho muito orgulho de você. Pelo ser humano que você se tornou. Eu tenho 4 netas. Deus me deu 4. E aí, eu falei, eu só errei uma coisa contigo. Excesso de responsabilidade. Porque ele acha que tem que salvar todo mundo. A minha filha, a mesma coisa, que foi criada comigo. Quando ela queria dinheiro, eu não dava de mão beijada, não. Eu olhava para ela e falava, bora trabalhar, porque é assim que ganha dinheiro. Até meu marido falava assim, nossa, tem hora que você parece madrasta. Falei, não, eu estou ensinando para ela que nada é fácil. Tudo se conquista. Exatamente. Porque qual é a nossa função como pais? Preparar os nossos filhos para ir. O pai dá o quê? Conexão espiritual e o romper sobre a terra. A mãe prepara emocionalmente os filhos. Ou seja, se uma mãe serve 99% como referência para um filho homem, ela vai deixar o filho homem fraco emocionalmente. Geralmente esse filho vai ser fraco emocionalmente e vai se casar com uma mulher
igual a mãe. Exatamente. Então, o filho homem tem que ter mais referência do pai do que da mãe. Uhum. A filha mulher, olha eu aí. A filha mulher tem que ter mais referência da mãe. Porque assim ela tem aquele lado delicado, aquele lado mulher, ela vai ter facilidade de expressar emoções, vai validar emocionalmente os filhos. Porém, uma mãe que não faz isso, cria uma mulher como eu fui. Dependente emocional, vivendo de migalhas emocionais, sem identidade, com dificuldade de dizer eu te amo, com dificuldade de abraçar e sempre se tornando a mulher guerreira. É aquela que faz e acontece. Deus não criou nós mulheres para isso. E ser ajudadora é uma coisa. Só que mulheres criadas com referência paterna alta, igual eu fui, eu me tornei a mulher guerreira. A Mulher Maravilha, olha que lindo. Que salva todo mundo, que faz tudo para todo mundo. Só que quando eu entrei no processo de cura que eu me coloquei, porque a gente tem que querer, eu deixei o meu marido no lugar dele. Ele é o sacerdote. Eu sou a ajudadora dele. E muita gente cristã entende a palavra submissão de maneira errada. Submissão não é estar no pé e nem na cabeça. Submissão é andar lado a lado. Tanto que nós fomos criados para uma missão e fomos tirados da costela. Não foi do pé e nem da cabeça. Então, assim, a gente tem que saber qual é o lugar do homem e o casal tem que andar alinhado emocionalmente com projetos, com sonhos, porque senão vai sempre um tá lá atrás, outro lá na frente. Como é que um casal assim rompe? Não rompe. Não. Porque tá duas pessoas, um remando para um lado e a outra para outro. Como é que vão chegar? Os dois cansam, né? Cansa, se torna frustrante e vem os conflitos. É verdade. Ô, missionário, eu preciso fazer essa pergunta pra você. Pode fazer. Como que é a sua mãe hoje? Como que Então, tá? a minha mãe hoje continua a mesma pessoa. Na cabeça dela, ela sempre está certa, ela sempre é a vítima, porque a pessoa narcisista, ela tem esse problema. Ela nunca se vê, ela não tem misericórdia, ela não ama. Entendeu? Ela se torna fria emocionalmente. E eu descobri que a mãe dela era igual. Por exemplo, assim, ela fez a vida do meu pai impossível. E a minha também, de tabela, né? Mas ela, assim, se hoje for alguém lá na rua perguntar quem era o meu pai, quem é a minha mãe, é bem definido os dois. Entendi. As pessoas Porque ela é conhecem, né? difícil de lidar. Ela é Entendi. muito difícil de lidar. Ela é egoísta, egocentrista, ela é a vítima quando algo foge do controle dela. Isso é pontos de narcisista, tá? E não tem essa que ficou isso por causa da idade. Porque às vezes as pessoas falam que é a idade e não tem nada a ver. Antes de ter aquela idade, ela foi nova. E as atitudes eram a mesma. E geralmente narcisista não aceita ser tratado. Porque ele tá isso que é certo. difícil, né? Ele tá certo. Isso que é difícil. Isso atrapalha a E espiritualidade. você tem relacionamento com ela, conversa ou não? Hoje não quero ter contato. Não odeio, não quero mal. Como eu disse, se fosse eu a usufrutuária dela, ela teria me colocado para fora já. Então, assim, eu não odeio, eu não tenho nada daquele sentimento ruim que eu carreguei durante anos, né? Porque o narcisista atrapalha a vida espiritual dele. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque o narcisista acaba vivendo religiosidade.
não o amor e a misericórdia de Cristo. Ele abençoa, trata bem quem ele pode controlar. Senão se torna inimigo. É uma doença de bloqueio na mente. E onde está um narcisista, adoece tudo em volta. Então, na sua situação, então, o que você pode fazer ali é apenas orar, né? Pela Orar por salvação ela, dela, pela né? salvação, orar para que Deus ali mude o coração dela, algo aconteça. Eu creio que Deus pode fazer alguma situação aconteça. Sim. Deus pode todas as coisas, Mas né? sabe o que acontece geralmente com narcisistas? Geralmente se arrepende no último momento. Eu já tratei pessoas que conviveram com um narcisista, de dizer que na morte de leito ali, que não tinha mais jeito, cai todas as fichas. Parece que cai todas aquelas escamas. É um ser digno de misericórdia. Porém, se eu não consigo estar dentro de um ambiente desse, eu percebo que é assim que funciona, eu tenho que me ausentar desse ambiente. Porque senão você acaba adoecendo, né? Foi o que aconteceu com meu pai. Entendi. Foi o que aconteceu com meu pai. E o seu pai chegou a aceitar Cristo, servir a Cristo? Sim, ou não? Graças a Deus. Sempre Morreu falou salvo. que Deus é tudo. Sabe? No momento de leito de hospital ali, sofrendo. Ele falava, glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho certeza que Jesus levou ele para morar junto com ele. Acho que o amor que você sente pelo seu pai é muito grande, né? Dá pra ver. Meu muito protetor, grande. Meu amigo, meu juiz, meu advogado aqui na terra. Eu agradeço a Deus todo dia por ter me dado ele como um pai. Glória a Deus. Eu tenho orgulho. Uma pessoa honesta, trabalhadora, verdadeira. Não gostava de mentira. Meu Deus. Mas hoje você passou por tudo isso, né? Mas foi difícil. Foi muito difícil, mas te fez uma pessoa forte. Sim. Que ajuda outras pessoas. Sim. Hoje você é terapeuta, né, em saúde mental, de cura interior. Também é palestrante, também ajuda outras pessoas. Tô na fase do luto ainda, gente. Tô tentando amenizar tempo, minha né? saudade, entendeu? É mais saudade. Faz pouco tempo. Entendi. Mas eu ainda vou sair desse podcast ainda digerindo tudo que eu aprendi aqui com você, porque foi muita coisa. E deixa eu contar só mais uma coisinha. Uhum. Eu não consegui ir no velório do meu pai, porque foi muito difícil para mim, muita coisa, e eu sabia que ele não estava lá. Teve muitas coisas que eu não estava preparada para estar. E no dia seguinte aconteceu uma coisa tão linda, gente. O mundo espiritual é real. Eu deitada na cama, eu pensando sobre o meu pai. De repente veio um passarinho na janela do meu quarto. Nunca aconteceu isso. Deu 2, 3 bicadas, botou a carinha assim pra dentro. E eu senti paz. Eu senti paz. O passarinho voou, sentou no beiral da laje, olhou assim pra mim e voou. E aí eu fui 2 dias depois lá no cemitério. Fui chorar lá, de saudade. Você acredita que veio um cachorro na frente do túmulo e me abraçou? Meu Deus. Ele me abraçou. Eu de joelho, agachada, aliás. O cachorro veio e botou as 2 patas em mim, assim, ó, me abraçando. Na frente do túmulo dele. Meu Deus. Gente, o mundo espiritual é real. É Deus mostrando, né, que está contigo. Que tá tudo bem. Deus está contigo. Meu Deus.
Foi a coisa mais linda essa Que experiência. gostoso, E né? o meu marido viu isso do passarinho. Ele viu. Foi a coisa mais linda. Meu Deus, imagina, né? Simbolizando ali o abraço de Espírito Santo ali na tua vida, né? Sim. Te acompanhando em todos os momentos. Que estava tudo bem, tava para mim tudo ficar bem. tranquila. A gente não pode escolher pelo outro. A Sim. gente não pode tomar decisões pelo outro, né? Sim. A salvação é individual. Cada um tem as suas escolhas. A gente vai responder diante de Deus cada um dos nossos atos. O que a gente pode fazer é orar pelos outros. Jesus veio e deixou aberto seu amor, derramou o Espírito Santo para quem quiser, né? Para quem escolher servir a Ele, para quem quer ter Ele como seu único suficiente Salvador, né? Sim. Nós proclamamos o Evangelho, falamos de Jesus, né? Aqui nós acabamos de contar esse lindo testemunho, mas cada um faz as suas escolhas, cada um escolhe. Exatamente. A Não tem salvação como, é opcional. né? Isso. E a gente precisa parar de lamber as nossas feridas. É verdade. Porque a gente está aqui por um propósito maior. Uhum. Para fazer Deus grande. O evangelho prosseguir através de nós. Vocês imaginem se eu tivesse parado em meio a tantas coisas que eu vivi. Eu continuei. A força era minha, não? Mas eu me coloquei para ser quem Deus quer que seja. Sou perfeita? Não. E tá tudo bem. Deus sabe os meus limites. E quando eu não consigo caminhar, eu sei que Ele me carrega. Ele sempre me carregou. Sim, com certeza. E deixa eu fazer uma pergunta que eu esqueci antes de terminar, e quase que eu esqueci de fazer. E a sua filha que você viu lá, né, no Facebook, você teve encontro com ela ou não? Sim, eu cheguei aqui, foi uma das primeiras coisas que eu fiz. A gente teve momentos, assim, até legais, mas como ela não foi criada por mim, ela preferiu seguir a vida dela. Ah, mas você se apresentou para ela como Sim, a contei mãe a dela, história, contou toda a tudo. história. Só que a mulher que pegou ela pediu para mim não denunciar, porque foi feito tudo errado, né? Um cartório registrou ela em Itu, sendo que ela nasceu em Sorocaba, na Santa Casa de Sorocaba. Foi feito tudo cambalacho, sabe? Coisa errada. Mas era ela que ela conhecia como mãe. E a mulher... E ela já estava com quantos anos? A sua filha? 15, você falou? 15, Quando eu achei ela no Facebook, ela tinha 15. Mas quando eu cheguei aqui, ela tinha mais, né? Entendi. Ela tinha... Mas isso não mexeu com ela? Eu acho que sim, porque como ela não é cristã, ela não viu isso pelo lado de misericórdia, de amor. Ela me aceitou no primeiro instante, depois ela viu que eu era cristã e eles professam uma fé estranha, entendeu? Ah, entendi. Então ela tá presa num ambiente que não é bom espiritualmente falando, mas eu não deixei de orar para que Deus se apresente a ela, né? Mas ela precisa abrir o coração para isso, né? Porque a graça é de graça e é opcional. É porque nesse momento aí não adianta machucar mais, né? Não adianta ficar arrumando confusão, briga, porque aí já é ela não tem culpa, né? Sim, sim. E também, graças a Deus, consegui ressignificar o sentimento de culpa que eu trazia. Porque eu trazia muito sentimento de culpa de não ter lutado, de não ter feito algo, sabe? Sei lá, na minha cabeça ficava assim, que eu era má, né? Devido todo o histórico que eu trazia. E ela também agiu assim, tipo assim, poxa, levou meus irmãos para os Estados Unidos e eu fiquei aqui. Acho que na cabeça dela funciona assim, ainda baseado em dores, né? Mas eu oro muito a Deus para que
ela abre o coração dela para que Jesus entre. Entrou no meu, Pode entrar, né? Dela. né? De qualquer um. Se Deus tem um plano, quando Deus tem um plano com alguém, Sim. não tem pra onde fugir, né? E há uns 2 anos, mais ou menos, ela não quis mais falar comigo, nem manter relação, nem nada. Tá tudo bem dentro de mim, eu não posso voltar ao tempo. Mas eu tô aqui. Se ela precisar, eu tô aqui. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e sua família. Amém. Deus complete a obra do que Ele tem ainda para terminar ainda na sua vida. Que Ele complete, né? Sim. Já fez muita coisa, né? Já curou muito, já restaurou muito. Sim. Já, né? Já tem muita bagagem para ensinar, Sim. para transbordar na vida das pessoas. E eu faço o meu trabalho com muito amor. Às vezes eu recebo as mensagens em WhatsApp, direct. Eu falo assim, meu Deus, muito obrigada. Porque a minha alegria hoje é fazer o que eu faço. Eu amo o que eu faço com muito amor, com muito carinho. Porque eu sempre lembro da Sandra lá atrás. Que se ela tivesse tido uma oportunidade como essa, teria sido diferente. Mas, enfim, Deus permitiu de eu passar. E tá tudo bem. E hoje você tá aqui contando sua história para o mundo, o Brasil inteiro. Olha só, o Brasil inteiro escutando. Sim. Meu Deus do céu, né? Tudo tem um propósito. Deus sabe. Deus é lindo demais. Maravilhoso. É tudo. E eu quero repetir de novo a palavra de hoje que Deus colocou no meu coração para você aí, que é Isaías 66:13. Como a mãe consola o seu filho, assim eu consolarei, e em Jerusalém vocês serão consolados. Então, se você não teve uma mãe, se você ainda, se sua mãe já faleceu, se algum familiar ou alguém te causou uma dor, saiba que Deus ele pode suprir essa necessidade, essa falta. Você não está sozinho. Sim. Você tem Deus aí que pode suprir esse lugar. A palavra de Deus diz que Deus pode ser até marido, né? Sim. Deus é nosso marido. Ele é tudo na nossa vida. Tudo que nos falta, ele pode ser preencher. Suprir. Eles conseguem suprir. Deus é maravilhoso E ele demais. é tão maravilhoso que hoje ele abriu um leque de oportunidades de pessoas que possam ajudar outras dentro da profissão, como terapeuta, como psicólogo, como psiquiatra. Deus, assim, cada vez mais tem aberto a oportunidade para que todos tenham esse acesso, para ter o autoconhecimento, eu a vejo cura. que esse trabalho é muito necessário, porque Satanás ele não vai cessar de deturpar a identidade, de acabar com a família, de Sim. acabar com a mãe, de acabar com o pai, Sim. de deturpar tudo. Ele não vai cessar. Não. Enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto nós vivemos aqui, enquanto Cristo não voltar e nós não fomos arrebatados, e do Satanás ele vai tentar levar quem ele quiser pro inferno e para ele. Trabalhando na mente. Trabalhando na mente, trabalhando no corpo, trabalhando na família, nas dores. Ele vai usar todas as armadilhas, Exatamente. tudo que ele tem, né? Exatamente. E cada vez mais será cada vez mais necessário a ajuda, né? Sim. Nessa área aí das pessoas. Então, quem precisar da sua ajuda, como é que faz? Você quer deixar seu Instagram, seu telefone? Sim, eu vou deixar. O meu Instagram é @SandraSouza_terapeuta. O meu contato está no perfil. Se alguém quiser falar comigo, é só clicar lá diretamente no meu perfil, que já tem acesso direto para o WhatsApp. Posso falar o seu WhatsApp? Pode. Direto? Porque eu sei que tem muita gente que assiste e não tem Instagram. Sim. É 15 99809 9284. Isso. É isso mesmo? Isso. 15 98809 9284. Isso. Então tá bom.
Se você quiser ter passar por um atendimento aí pela missionária Sandra, então tá aí o Instagram dela. E também tem aqui no vídeo, eu vou deixar aqui é só você clicar no maisinho que aparece aqui embaixo. E já vai estar lá o Instagram dela, você clica e já entra direto lá para conversar com ela. Tá bom? Missionária, quero agradecer a tua presença aqui, viu? Eu que agradeço essa oportunidade. Aprendi muito. Vou passar a semana digerindo tudo isso que eu aprendi. E olha que eu não falei tudo sobre a terapia, hein? Eu falei bem breve. Né? Sim. Mas deu pra gente já dar uma clareza, né? Trazer uma clareza, assim, pra quem tá ouvindo aí. Pra mim também, aprendi bastante coisa. Quero agradecer também aqui o seu esposo, Pérez Borges, né? Tá aqui nos bastidores aqui, que veio também. Ele tá chorando, olha lá. Ele fala que ele é meu fã número 1. É fã número 1. Então, enquanto ela tava contando aqui, o esposo dela tá aqui nos bastidores. Depois, se vocês quiserem ver, segue lá no Instagram, nós vamos postar a foto lá, né? Tem no seu também, né? Tem. Não sei se tem no seu aqui, mas deve ter lá. Não, no dele? Instagram, Mas depois a gente posta lá no nosso Instagram, nossas fotos lá. E muito obrigado pela tua presença. Que agradeço, viu? Rafael. Obrigado por ter aceitado o convite. Deus abençoe sua vida. Por esse espaço maravilhoso. Que Deus venha abençoar cada vez mais. Amém. Porque eu sei que vai fazer muito sentido para muita gente. Alguém que teve uma história parecida com a minha. Que provavelmente teve muita gente. Porque a gente acaba conectando muitas pessoas com histórias parecidas ou iguais mesmo. É verdade. Mesmo. Verdade. Então, agradeço muito por essa oportunidade. De verdade, de coração. Amém. Gente, se você tem um testemunho também, quer vir contar aqui no Crente Podcast, entre em contato, tá bom? Eu sei que tem muita gente que não tem Instagram. Eu vou passar aqui o contato, o número, se você quiser entrar em contato aqui e contar o seu testemunho aqui no Crente Podcast, tá? O DDD é 15 99642 2837. 15 99642 2837. Tem tudo aqui no link do vídeo, tá? É só clicar no mais, tem lá o link do nosso WhatsApp para você enviar o testemunho. Tem também a nossa comunidade do YouTube. Tem tudo lá. Tem o Spotify que você pode escutar, tem o Deezer que você pode escutar também. Tem lá no Apple Podcast, tem o TikTok, tem um monte de lugar lá que você pode ouvir o Maravilhoso. podcast. Maravilhoso. Então, eu quero agradecer. E vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração? Então, você que está aí na sua casa, eu vou pedir para a missionária fazer uma oração. Enquanto nós vamos fazer essa oração, Deus vai falar contigo, o Espírito Santo vai entrar na tua casa aí e vai selar esse momento aqui. E Deus tem uma obra maravilhosa na sua vida e eu creio que você vai contar testemunho e vai comentar aí no vídeo que Deus falou com você. Amém. Então vamos fechar o olhinho, desconectar um pouco no nosso visual. Deus, em nome de Jesus, te agradeço por esse momento tão maravilhoso ao qual o Senhor nos preparou. Pai, em nome de Jesus, que venha alcançar muitas vidas, Senhor, que precisa de uma resposta, Senhor, da sabedoria, da discernimento, da autoridade. Pai, liberta o seu povo, Senhor, dos cativeiros mentais a qual tem vivido, Senhor, como presa fácil do inimigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa a cada dia que estivermos caminhando sobre essa terra com a Tua presença. Espírito Santo, habita em nós, não nos deixa caminhar sozinha, porque os dias são maus, Senhor, não são pessoas, Senhor, que têm sido usadas pelo mal, Senhor. Então, que essas pessoas venham a ser alcançadas, transformadas, libertadas para a glória do Teu nome, Senhor. Nós viemos sobre essa terra, Senhor, para fazer o Teu nome grande, para perdurar de geração em geração, Senhor. Cura a nossa geração, a geração que vem através de nós, Senhor, para que sejam libertos, Senhor, não mais cativos.
Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo, te agradecemos pelo dom da vida, pelo nosso alimento, pela nossa casa, por tudo quanto o Senhor tem nos preparado, porque temos que ser gratos, Senhor, mesmo que pareça pouco, Senhor, porque para muitos são muitos, Senhor, e às vezes deixamos passar dias sem agradecer, Senhor, cada detalhe, Senhor. O Senhor diz pela sua palavra que temos que agradecer pelo que temos, Senhor, para que no muito um dia Ele nos prepare para ter, se acaso for a vontade dEle. Abençoa esse lugar cada vez mais com a Tua presença, a vida do Rafael, da família dele, Senhor, que abriu essa oportunidade de estarmos nesse local, Senhor, que venham pessoas mais direcionadas segundo a Tua vontade. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Obrigado. Missionária, muito obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigado, Deus abençoe. E você que ficou assistindo até o final aqui, eu quero agradecer muito por você ter ficado até o fim, tá bom? Se você sentir no coração, seja membro do canal do Crente Podcast. Se não sentir, continue. Só o fato de você estar assistindo aqui, de você estar curtindo, comentando, já nos ajuda muito, né? E é uma bênção de Deus, viu? Fique com Deus, Deus abençoe e até o próximo episódio, se Deus quiser, estaremos aqui. Amém? Amém.